Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Aqui quem fala é o Juan e vamos começar. Hoje vamos aprender o cálculo de reações de apoio em uma estrutura que contém um momento concentrado. A estrutura é essa, que é uma viga biapoiada, onde no ponto B temos um momento de 10 kN concentrado. O nosso plano de voo primeiramente consiste em identificar os nossos apoios. Então no apoio A, no ponto A, temos um apoio de segundo gênero, que é um apoio que impede o movimento em duas direções, ou seja, tanto em X quanto em Y. E no ponto C, tem um apoio de primeiro gênero, que é um apoio que impede o movimento em uma direção, nesse caso, na direção Y. Assim, o nosso objetivo nesse exercício é identificar essas reações de apoio que são identificadas em função do apoio. Então, um apoio de segundo gênero tem duas reações de apoio, uma horizontal e uma vertical, e um apoio de primeiro gênero temos uma reação de apoio. Para a gente conseguir calcular essas reações de apoio, vamos utilizar as equações de equilíbrio, né, para estruturas planas, que nesse caso são três: somatório de forças em X, força de somatório de forças em Y, somatório de momento em relação a um ponto qualquer da estrutura. Temos que resolver aquelas três equações e vamos começar pelo somatório de momento em relação a um ponto qualquer. Primeiro vamos adotar o nosso momento positivo como sendo um momento no sentido horário, e o ponto que a gente vai adotar para fazer o momento em relação a ele, vamos adotar uma regrinha que é calcular o momento em relação ao ponto que passa o maior número de incógnitas da nossa estrutura. Nesse caso é o ponto A, que passa duas incógnitas, enquanto o ponto C passa uma incógnita. Então vamos fazer o somatório de momento em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, vamos ter que contabilizar o momento devido a essa carga distribuída de 8 kN/m, o momento devido a esse momento de 10 kN, ele também influencia lá, e o momento devido a essa força de 30 kN concentrada, e o momento devido à reação VB. Antes disso, vamos ter que transformar essa carga distribuída retangular de 8 kN/m em uma carga concentrada. Para isso, é o que está aqui, esse vermelho aqui, essa carga concentrada equivalente dessa carga de 8 kN distribuída. Para a gente poder calcular, a gente basta multiplicar a intensidade da carga, que é 8 kN/m, pelos 3 metros que ela está aplicada. Então, 8 vezes 3, 24. E aí a gente transforma essa carga distribuída em uma carga concentrada. Uma vez que a gente transformou uma carga distribuída em uma concentrada, a gente precisa aplicar essa carga concentrada. E aí a gente vai aplicar ela no centroide da figura que representava a carga distribuída. Nesse caso, é um retângulo, né? A gente consegue perceber que essa carga distribuída forma um retângulo. E o centroide de um retângulo é na metade da base, nesse caso aqui, do retângulo. A base é 3, a metade é 1,5. Então, é 1,5. Então, essa carga de 24 kN está aplicada a 1,5 metros de distância do ponto A. Então, aqui no meio. Em relação ao ponto A, essa carga de 24 kN vai gerar um momento nesse sentido. Então, positivo, já que estamos adotando o sentido positivo como sentido horário. Esse momento 10 kN/m, ele está no sentido anti-horário, então ele entra com um sinal negativo na contabilização que a gente vai fazer. Essa carga de 30 kN concentrada também vai gerar um momento nesse sentido, então positivo. E essa reação VB vai gerar um momento nesse sentido, negativo, já que ela é no sentido anti-horário. VA e HA não geram momento porque não tem distância entre a linha de ação dessa força e o ponto A. Agora, vamos fazer o somatório. O momento devido a essa carga distribuída de 24 kN é o quê? É 24 vezes a distância do ponto A até a linha de ação dessa força, que é essa linha aqui, passa pela força. Então, é 1,5 m. Então, é 24 vezes 1,5. O momento devido a essa força de 30 kN em relação ao ponto A é a força de 30 vezes a distância do ponto A até a força, que no caso são 5 metros. E aí a gente coloca aqui. Como está no sentido positivo, né, no sentido horário, a gente entra com o sinal positivo. Esse momento concentrado, ele está no sentido anti-horário. Então, nesse somatório de momentos, ele vai estar com o valor, aqui já em momento, né? Então, ele não tem que multiplicar pela distância, então já entra com o momento de 10 kN/m,
Só que ele está no sentido anti-horário, então ele entra com valor negativo. E por fim, o VB, o momento gerado pelo VB, vai ser o VB, que a gente não tem esse valor de VB, vezes a distância do ponto A até o ponto B, que são 7 metros. Como não temos mais momentos, a gente iguala a zero. E aí, a única incógnita aqui é o VB. A gente multiplica, soma e subtrai aqui. E isola o VB e encontra o VB igual a 25,14. Positivo. Então, isso quer dizer que a gente adotou o VB apontando para cima. E como ele deu positivo, isso quer dizer que a gente adotou corretamente. Então, o VB está apontando para cima mesmo. Se porventura o valor tivesse aqui, o VB tivesse dado um valor negativo, isso quer dizer que a gente tinha adotado o VB apontando para cima, só que ele, na verdade, deveria estar sendo apontando para baixo. A única diferença seria essa. Agora, vamos fazer o somatório de forças ao longo do eixo Y. Vamos adotar o sinal positivo apontando para cima. E aí, vamos contabilizar todas as forças no sentido de Y. Vamos ter o VA apontando para cima, então ele entra com o sinal positivo. Vamos ter o VB apontando para cima, e aí a gente acabou de calcular, ele é 25,14. Vamos ter essa carga de 24 kN apontando para baixo, então ela entra com sinal negativo. Vamos ter essa carga de 30 kN apontando para baixo, entra com sinal negativo. Como não tem mais força no sentido de Y, a gente iguala a zero. E aí, a única incógnita é o VA, a gente isola o VA e encontra um valor igual a 28,86. Também positivo, isso quer dizer que VA está apontando para cima mesmo. Por fim, agora vamos contabilizar as forças ao longo do eixo X. Como só temos o HA, então vamos colocar HA, e aí não tem mais força, a gente iguala a zero, e por fim a gente conclui que HA é igual a zero. E aí a gente finaliza o exercício calculando o valor dessas três reações de apoio. Até mais.